Boa noite. Pela segunda vez esta semana, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento sobre as denúncias feitas contra ele pelo dono da JBS, Joesley Batista. Nesse pronunciamento, Temer classificou a ação de Joesley como um crime perfeito e disse que a gravação da conversa entre os dois foi manipulada com o interesse de comprometê-lo. A defesa do presidente entrou hoje mesmo com um recurso pedindo que a investigação seja suspensa enquanto o áudio não for periciado. O presidente iniciou o discurso condenando os objetivos das gravações e a reação do Ministério Público. Registro que eu li hoje, notícia no jornal Folha de São Paulo, de que perícia constatou que houve edição no áudio de minha conversa com o senhor Joesley Batista. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. Incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou muitas pessoas ao engano induzido e trouxe grave crise ao Brasil. Por isso, no dia de hoje, estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina. Também criticou o tratamento concedido pela Justiça ao delator. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. E pelo jeito não será. Cometeu, digamos assim, o crime perfeito. Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. A notícia foi vazada seguramente por gente ligada ao grupo empresarial que, antes de entregar a gravação, comprou $1 bilhão, porque sabia que isso provocaria o caos no câmbio. Por outro lado, sabendo que a divulgação da gravação também reduziria o valor das ações de sua empresa, as vendeu antes da queda da bolsa. Não são palavras minhas apenas. Estes fatos já estão sendo apurados pela Comissão de Valores Mobiliários. A JBS, meus senhores e minhas senhoras, lucrou milhões e milhões de dólares em menos de 24 horas. Esse senhor, nos 2 últimos governos, teve empréstimos bilionários no BNDES para fazer avançar os seus negócios. Prejudicou o Brasil, enganou os brasileiros e agora mora nos Estados Unidos. Michel Temer negou a principal acusação de que teria incentivado a compra do silêncio de Eduardo Cunha e negou obstrução à justiça. Quero aqui observar a todos vocês aquilo que alguns da imprensa já notaram: as incoerências entre o áudio e o teor do seu depoimento. Isso compromete a lisura de todo o processo por ele desencadeado. O que ele fala em seu depoimento não está no áudio. E o que está no áudio
demonstra que ele estava insatisfeito com o meu governo. O autor do grampo relata, no diálogo que tivemos, suas dificuldades, simplesmente a ouvir. Nada fiz para que ele obtivesse benesses do governo. Não há crime, meus amigos, em ouvir reclamações e me livrar do interlocutor, indicando outra pessoa para ouvir as suas lamúrias. E confesso que eu ouvi à noite, como ouço muitos empresários, políticos, trabalhadores, intelectuais e pessoas de diversos setores da sociedade brasileira. No Palácio do Planalto, no Jaburu, no Alvorada, em São Paulo. Mas é bom ouvir com atenção o que dizem as pessoas. E muito do que foi dito nos depoimentos dos senhores Joesley e Ricardo provam apenas falta de sintonia, abundante divergência. O primeiro fala em buscar uma forma de interlocução comigo, pois não a tinha. Já o segundo fala que era meu interlocutor frequente, em nome do grupo. Há muitas mentiras espalhadas em seu depoimento. Lembrem da acusação de que eu dera aval para comprar o silêncio de um ex-deputado. Não existe isso na gravação, mesmo tendo sido ela adulterado. E não existe, porque nunca comprei o silêncio de ninguém. Não obstruí a justiça, porque não fiz nada contra a ação do judiciário. Falo aqui só de um dos pontos de contradição e incoerência. Ou seja, houve falso testemunho à justiça. E por isso mesmo eu devo dizer que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. Aliás, depois, em depoimento, podem conferir, disse que havia inventado essa história, que não era verdadeira. Ou seja, era fanfarronice que ele utilizava naquele momento. Após ressaltar os feitos do governo, o presidente encerrou o discurso reafirmando que não irá renunciar. Meu governo, senhores, tem rumo. Acho que os senhores e as senhoras são testemunhas deste fato e sabem que o que foi dito, volto a dizer, no áudio, que de resto está sendo impugnado por eventuais, ouço até mencionar que houve mais de 50 edições desse áudio, tenta macular não só a reputação moral do presidente da República, mas tenta invalidar o nosso país. Mas eu digo com toda segurança, o Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo. Muito obrigado ao senhor. O anúncio de que continua no cargo é uma resposta de Temer ao grupo de parlamentares e partidos que defendem a renúncia. Não há previsão de quando o Supremo Tribunal Federal responderá ao pedido da defesa de suspensão do inquérito, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo ministro Edson Fachin. As acusações são de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. Apesar da reação do presidente, em reunião convocada de emergência para este sábado, o PSB anunciou o rompimento com o governo. O ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, dos quadros do PSB, ainda não confirmou se entregará o cargo.